Nesse vídeo você vai aprender o passo a passo para dominar a pronúncia em inglês. Eu vou mostrar para você os assuntos de pronúncia que você deve estudar, exercícios orais para você fazer aí na sua casa e sites gratuitos para você melhorar cada vez mais. Hello everyone and welcome to English at Home. Meu nome é William e bora pro passo a passo que vai deixar a sua pronúncia bonitona. Eu dividi esse vídeo em dois tipos de dicas. As primeiras são de conteúdos que você deve estudar aí na sua casa para que você possa melhorar bastante a sua pronúncia em inglês. E as demais dicas são exercícios simples que você pode fazer aí na sua casa para melhorar a sua pronúncia e praticar a sua fala para que você consiga se comunicar em inglês de forma natural e confiante. É sempre bom lembrar que todos os meus vídeos de pronúncia aqui no YouTube são sempre para ajudar você a ter uma fala mais clara em inglês, para que você não passe por situações constrangedoras causadas por erros de comunicação em função da sua pronúncia em inglês. Porque ter uma boa pronúncia é essencial para a sua comunicação. Combinado? Então, bora lá para as dicas de como melhorar a sua pronúncia em inglês. Dica número 1. Sons que você deve aprender a pronunciar em inglês. Vamos começar com alguns sons essenciais, principalmente para quem está no básico ou no intermediário, que você tem que aprender hoje, nesse vídeo. Primeiro som, é claro, não podia ser diferente, o som do TH em inglês. Na verdade, os sons do TH, porque esse som, aliás, essas duas letrinhas, tem dois sons em inglês que você precisa aprender para poder se comunicar de maneira mais clara e confiante. Inclusive, aqui no canal já tem um vídeo completo explicando os detalhes íntimos, mentira, todos os detalhes que você precisa saber sobre a pronúncia em inglês. Eu vou deixar o link aqui na descrição para que você possa assistir depois desse vídeo. A próxima é a pronúncia do L, M e N no final das palavras em inglês. Porque tem sim uma diferençazinha de quando a gente pronuncia versus quando a gente não pronuncia, e isso pode causar erros de comunicação, porque alguns sons que você não pronuncia, às vezes se transformam em outras palavras. Em português, por exemplo, a gente pronuncia mal com U e mal com L da mesma forma, é exatamente idêntico o som. Porque a letra L, em posição final de palavras, na maioria dos dialetos brasileiros, vai ter a mesma pronúncia da letra U. E a gente aprendeu tão bem isso em português que a gente acaba fazendo uma transferência dessa regra fonológica para o inglês, e isso pode causar erros de comunicação. E isso também acontece com as letras M e N, então é por isso que você tem que aprender esses detalhes minuciosos para que você possa ter uma pronúncia clara e não se confundir e nem confundir ninguém que esteja conversando com você. O próximo é glottal stop, ou como a gente chama em português mais chique, plosiva glotal. Esse é o som que a gente pronuncia quando está falando palavras como certain, mountain, written, network e entre outras palavras. Outro que não podia faltar nessa lista de pronúncia é o som do schwa, o schwa sound. Esse som é um dos mais comuns em inglês, então acho que ele deveria estar na lista de prioridades, né? Por isso que ele está aqui nesse vídeo. Porque esse som está presente em diversas palavras, como familiar, above e outra que eu esqueci aqui. A outra palavra era apart, apart. E são palavras que têm esse sonzinho do schwa e que, se você não sabe como pronunciar, a tendência é dizer esse A do mesmo jeito que a gente diz em português. Então, ao invés de dizer apart, você pode dizer apart, ou familiar, familiar, ou então above, como above. E aí está completamente errado. Não completamente errado, mas vai deixar pistas de que você não está pronunciando essas palavras corretamente. Agora, se você já está no avançado, o seu trabalho, a missão de vida para você é refinar a sua pronúncia. Pegar esses ajustes que ficam no meio do caminho e deixar a sua pronúncia mais bonitona. Então, o que eu recomendo que você aprenda a partir de agora? Já coloca aí na sua listinha de prioridades. Aprenda, por exemplo, os sons p, t e k no início de palavras, para que você possa deixar a sua pronúncia mais bonitona. Aprenda também sobre entonação e ritmo, porque isso vai deixar a sua pronúncia muito mais próxima do jeito como os falantes nativos dizem em inglês. Aprenda também as vogais em inglês, porque em inglês a gente tem mais fonemas vocálicos do que em português, então tem alguns sons de vogais que a gente não tem em português e aí precisa aprender. Tudo isso que eu falei para você estudar vai te ajudar a refinar a sua pronúncia e deixar mais próximo possível do jeito como os falantes nativos
usam e pronunciam em inglês. Dica número 2, aprenda as principais confusões de pronúncia em inglês. Você pode começar aprendendo os sons que os brasileiros costumam errar muito na hora de pronunciar palavras em inglês. Um erro clássico é adicionar a letra I no final de palavras quando não deveria ter a letra I. Por exemplo, a palavra dog. Os brasileiros tendem a dizer doggy, né? Dog, doggy, dog, doggy. E aí tá errado. Outra palavra, bad. E o brasileiro fala bad, 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 bad. Outro erro clássico, Facebook. Facebook, que a gente diz Facebook. YouTube, YouTube. Claro que se você está falando dessas palavras em português, beleza, show de bola, pode pronunciar desse jeitinho aí que não tem problema. Mas em inglês, isso pode trazer alguns erros de confusão, beleza? Outro erro clássico é o jeito que a gente pronuncia o ED nos verbos regulares do inglês, os verbos regulares no passado. Vou te dar um exemplo. Eu vou pronunciar agora 3 verbos regulares no passado, né, que terminam com ED, e você me diz se eles têm a mesma pronúncia no final. Então vamos lá. Wanted, worked, played. De novo. Wanted, worked, played. Wanted, worked, played. Viu que tem uma diferença? Uns saem como k, worked, outros como d, played, e assim por diante. Então aprenda como pronunciar o ED nos verbos regulares do passado. Outro erro comum é pronunciar a letra H do mesmo jeito como a gente pronuncia o R no início de palavras em português. Então, por exemplo, a palavra rat, que é rato, às vezes a gente pronuncia como hat. E hat é outra palavra em português, aliás, em inglês, que significa chapéu. Outro exemplo, rabbit, rabbit, que significa coelho, às vezes a gente pronuncia como habit, que é hábito, né? Habit, rabbit, habit. Red, que significa vermelho em inglês, às vezes a gente pronuncia como head, que significa cabeça. E por último, pronunciar o som de ja como d. Ja, da. Só um exemplo aqui para ficar mais claro. A palavra Ed, lá do cantor Ed Sheeran, I found love for me. Desculpa, eu vou parar de cantar nesse canal. Vocês nunca mais vão me ver cantando nesse canal por aqui. Mas enfim, o cantor Ed Sheeran, às vezes nós brasileiros pronunciamos como Ed Sheeran. Então olha a diferença. Ed, edge, ed, edge. Então a gente muda esse som de d pelo j, sendo que edge é uma outra palavra em inglês, significa extremidade, coisas desse tipo, né? O finalzinho de alguma coisa. E Ed é o nome do cantor. Além desses sons que causam uma confusão em inglês, eu sugiro muito fortemente que você aprenda as palavras mais difíceis de pronunciar para os brasileiros. Então palavras como world, girl, pearl, todas que têm esse RL são um sacrifício pra gente, né? Mas também tem outras mais difíceis, como iron, que significa ferro, ou então squirrel, que é esquilo, e até mesmo a palavra earth, que é o nosso planeta. Mas assim, não fica muito neurado em aprender esses sons de hoje para amanhã, porque até a Millie Bobby Brown, que é nativa, tem dificuldade com algumas palavras em inglês. Okay, my English accent is in the back of my throat, the Australian accent's in the middle, and the American accent's all in your mouth. And so that's how I am able to determine what part of my throat I need to use in order to do an accent. There's a word in an American accent that I cannot say. What was it? I was doing it the other day. Anything with an R is really hard. Like, I'm worrying about you. Worry. I'm worrying. Can't even say it. Worrying. Worrying. Or like boyfriend. Boyfriend. That's good. Girlfriend. That's it. Girlfriend. Girlfriend. How difficult? Girl. Friend. Friend is easy. It's the girl. Girl. That's how I feel like people say it. Whereas I'm like girlfriend. Então, se até ela, que nasceu lá falando inglês, tem essas dificuldades, quem somos nós, meros mortais, para tentar se julgar demais? Então, bora caprichar na pronúncia e continuar com esse vídeo. Então, se você quer aprender mais sobre esses vários tópicos de pronúncia que eu já mencionei até agora no vídeo, se inscreva aqui no canal porque eu vou trazer
todos esses vídeos para ajudar você a ter uma pronúncia de milhões. Dica número 3, imite os falantes nativos em inglês. Se você quer ter uma boa pronúncia, você precisa ter um modelo, uma referência para seguir. E para ter uma boa referência, nada melhor do que os falantes nativos em inglês. E para você poder imitar esses falantes nativos em inglês, eu sugiro que você utilize a técnica de shadowing. Do quê? Eu já falei um pouquinho sobre essa técnica no vídeo de como melhorar o seu speaking em inglês, mas eu vou falar de novo aqui nesse vídeo. Basicamente, nessa técnica você vai escolher um vídeo ou um áudio de um falante nativo em inglês e vai imitando, vai tentando ser a sombra desse nativo. Com essa técnica você vai aprimorar não somente a sua pronúncia, mas também a sua entonação e o seu ritmo de fala em inglês, que são aspectos essenciais para que a gente consiga parecer mais natural nesse idioma. Se você está no básico, eu sugiro que você aprenda com materiais adaptados, pausados e contextualizados para que você consiga ter uma imersão melhor de prática aí no seu inglês. Então você pode vir aqui para o YouTube e pesquisar assim, ó, English Conversation Practice, que aí vão aparecer 1 bilhão de vídeos para você poder praticar. Se você já está no intermediário ou avançado, você tem que praticar com vídeos reais. Não que aqueles não sejam, né, para o básico, mas vídeos de contextos reais, pessoas falando de algum assunto, né? E você pode ter uma infinidade de coisas aqui no YouTube. Então você pode ver desde vlogs, programas de TV, talk shows que são maravilhosos, entrevistas e vários outros formatos, depende muito do seu gosto. Se você tem acesso aos streamings da vida, então você também pode fazer essa prática com filmes e séries e outros conteúdos que você achar que é interessante. É até melhor porque lá já tem diálogos e tudo mais que vão te ajudar a praticar. Vamos fazer um teste? Eu separei aqui no meu celular um vídeo do YouTube que é de uma falante nativa em inglês lá dos Estados Unidos para a gente poder fazer um test drive aqui no canal. Então, a Vanessa é uma falante nativa dos Estados Unidos, é uma professora de inglês aqui no YouTube que ensina inglês em inglês. Maravilhosa, né, gente? Eu gosto muito da Vanessa, do trabalho dela, me inspiro muito nos vídeos dela. Então, como é que funciona? Você vai dar o play no vídeo, que nem eu vou fazer agora, vou até deixar aqui pertinho do microfone, e aí, após cada fala, você vai tentando pronunciar junto com a pessoa. Então, vamos lá. Get ready to speak clear, confident English in 2025. Get ready to speak confidently. Até esqueci aqui, gente. Deixa eu voltar. Get ready to speak clear, confident Get ready to speak clear, confidently English in 2025. in 2025. Get ready to speak clear. Aliás, get ready to speak English clear, confidently in. 6h30 depois. Get ready to speak clear, confident English in 2025. Então, olha só, eu tô tentando também pegar essa entonação dela. 2025. In today's lesson, you are going to learn how to In today's lesson, you are going to learn how to boost your pronunciation skills your pronunciation skills so that you can speak clearly and so that you can speak clearly, confidently confidently anytime you have an English conversation. an English conversation. Hi, I'm Vanessa from SpeakEnglishWithVanessa.com. Hi, I'm Vanessa from SpeakEnglishWithVanessa.com, que é o nome do site e do canal no YouTube dela. Claro que isso aqui é só um spoilerzinho, um resuminho. A ideia é que eu também pudesse fazer anotações, né? Se tivesse alguma coisa muito complicada para mim, tentar voltar até eu conseguir fazer, né? Eu acho que eu errei aqui um pouquinho nesse vídeo, mas faz parte, né? Eu vim mostrar que não é algo tão simples, mas que ajuda demais, que você consegue ter mais confiança na hora de falar, porque você já está praticando o seu speaking e, nesse caso específico, a sua pronúncia. Eu garanto que com essa técnica, em pouco tempo, você vai estar com a sua pronúncia bonitona e se comunicando em inglês de maneira mais clara, objetiva e confiante. Dica número 4, use as ferramentas online disponíveis para você. Hoje em dia, na era da tecnologia do mundo digital, tem uma gama de ferramentas que a gente pode utilizar para aprender inglês e você deve fazer uso delas. Então, se bateu aquela dúvida de como pronunciar uma palavra específica, vá para um dicionário online. Tem várias opções hoje em dia aí na internet, mas a que eu mais utilizo no meu cotidiano é o Cambridge Dictionary. Além de mostrar a pronúncia em inglês britânico e americano, ele também te mostra os sons individuais de cada
enfim, os sons daquela palavra, e aí você pode comparar com outras palavras que têm o mesmo som. Outra ferramenta maravilhosa é o Youglish, que eu gosto muito, ele tá ali nos meus favoritos no meu notebook. Nesse site você pode digitar qualquer palavra em inglês, que ele vai fazer uma busca aqui no YouTube e te trazer vídeos de falantes nativos pronunciando essa palavra em contexto. E o melhor é que você pode também escolher pelo sotaque, né? Inglês britânico, australiano, americano, sul-africano, canadense, entre outros. E aí, então, além de praticar a sua pronúncia, você também pode praticar muito o seu listening em inglês. Então, essas são as principais atividades e tópicos de pronúncia que você precisa começar a praticar ou revisar a partir de agora. Mas é claro, aprender inglês é meio que um multiverso. Você não pode aprender só pronúncia, ficar o bonzão top da pronúncia, mas e aí o seu vocabulário? E a sua gramática em inglês? Como é que fica nessa história? Então, se você está no inglês básico, quer aprender exatamente quais são os conteúdos específicos de gramática e vocabulário que você tem que saber para poder dominar o inglês básico, eu recomendo que você assista esse vídeo aqui. So that's it! Thanks for watching and subscribe to my channel, porque toda semana tem um vídeo novo para ajudar você a levar o seu inglês para outro nível. See you next video. Bye bye!